Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Pode Inspirar. Eu sou a Livinha Vasconcelos e a cada episódio trago convidados com histórias inspiradoras que nos fazem refletir sobre a nossa vida, sobre o nosso propósito. E eu estou muito honrada, porque meu convidado de hoje é super especial. Meu amigo também da luta. A gente luta há muito tempo. A gente se conhece, a gente se esbarra por aí, a gente está sempre juntos de mão dadas para fazer a diferença. Eu acho que como ele, não é mais para a gente, mas é para o mundo, para as pessoas que estão por vir, pelas crianças, que é meu amigo Celso, que é o nosso coordenador da COPEDEF. A COPEDEF, né, é um órgão, é uma coordenadoria do direito da pessoa com deficiência, que faz muito por Fortaleza, e ele nos representa muito bem. Quase que a gente trabalha junto, mas a gente também trabalha junto de uma maneira ou de outra, porque a gente faz muita diferença. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje. É um prazer enorme você estar com a gente, contar um pouco da sua história, da sua luta. Você veio da onde era mato, né? O mato já tinha sido um pouco aberto quando eu comecei nessa luta, porque quem começou foi você e outras pessoas. Muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Estou aqui com a Isabel, né? A Isa está aqui traduzindo para a gente simultaneamente, que é nossa parceira, nossa amiga, a dupla do Celso, né, amiga? Isso mesmo. Sejam bem-vindos. Livinha, gostaria de agradecer, né, esse convite, porque vejo a sua importância, porque você está nesse podcast, né, recebendo algumas pessoas e trazendo, né, essa notícia, divulgando cada vez mais, né, o seu trabalho, o trabalho das pessoas. Então, eu agradeço muito. A gente queria saber, para começar, quem é o Celso, da onde ele veio e como ele chegou até aqui, porque eu sei que você quer alcançar e mudar a vida de muito mais pessoas. Mas quem é o Celso? Da onde o Celso veio? Bom, parar para refletir, né, o começo é sempre um sentimento de nostalgia. Então, eu lembro que eu comecei muito no conselho, né? Então, os conselhos são peças fundamentais para dar, né, também pedir a acessibilidade, porque a gente lembra, né, Livinha, que há 10 anos atrás, mais de 10 anos atrás, não existia a LBI. Então, não existia uma lei brasileira de inclusão que lutasse pela gente. Mas hoje a gente já pode comemorar, né, essa conquista. Mas antes, sem esse apoio legislativo, sem algo que mande ter intérprete, mande ter acessibilidade, a gente ficava muito refém. Então, hoje em dia, a gente também vê essas mudanças, né, por aí, nos locais, na Câmara também tem intérprete, em vários outros órgãos do poder público também tem. Então, lembrar do começo é lembrar também o que já passou. E esse ano eu tive a feliz notícia, né, do Evandro ter me escolhido como coordenador, e também me fez refletir muito, porque a gente está fazendo um trabalho há 8 meses, mas a gente sente que sempre falta mais, né? Eu acho que você também sente isso. Mas a gente está lutando, né? Aos poucos a gente vai conquistando o espaço, vai mostrando, né, como é a nossa luta, o que é que a gente precisa. Eu lembro também da questão da Cipiteia, né? Então, a Cipiteia também foi um grande projeto, é um grande projeto que dá os direitos das pessoas autistas, né? Então, depois de maio, a gente conseguiu, né, voltar, reconfigurar toda a carteirinha, né? Lembrando do que, de fato, é acessibilidade para as crianças, algum material que não machuque.
e que traga conforto e segurança tanto para as crianças quanto para os adultos autistas. E atualmente a gente está fazendo um trabalho, né, com as regionais, porque são 12 distribuídas por Fortaleza. E a gente conseguiu ter uma grande conversa com eles. Eles trabalham em conjunto com a gente, prestam total suporte, né, para a Ciptea, porque as regionais estão em todos os lugares de Fortaleza. E aí é como se fosse a nossa descentralização e, com isso, eles conseguem, né, fazer a Ciptea, fazer o cadastro. E a gente conseguiu, né, quase zerar a lista, mas aí a gente também vai caminhando, né, e sempre lembrando da luta. Esse mês é muito importante, porque é o Setembro Amarelo, mas o Setembro Verde, né? Que é o nosso mês, o Setembro da Inclusão. E também é o mês dos surdos, né? E eu queria muito ter essa honra de trazer você aqui no programa, porque você representa muito essa sua área, as pessoas também, que eu gosto muito de estudar, amigo. E eu estava lendo a história da inclusão e como foi difícil para as pessoas surdas começarem a ter direito, porque o básico que é conversar, se comunicar, elas não tinham. Então eu fui estudar mais sobre isso e eu vi que no começo dos encontros e associações, de projetos, da luta mesmo, em 1800 e bolinha, 1900 e bolinha, era tudo muito difícil para vocês. E ter o reconhecimento da língua em Libras já foi um grande avanço, mas que já era um pouco atrasado. Como é que você fala para mim, me conta naquela sua época, o que vem mudado em relação à linguagem dos sinais, às Libras e aos surdos em uma maneira geral? Porque as pessoas pensam que é a mesma coisa e não é. Vocês têm um próprio sinal, é um próprio jeito de se comunicar. E tem que ter em todos os espaços. Como é que vocês vê isso, essa mudança, essa batalha, que eu acho que ainda falta muito. Eu acho que para os deficientes auditivos, eu acho que só tem 10% do que era para ser feito, né? Só fez 10 até agora. É verdade, Livinha. Isso que você fala é um fato, né? Então, aproveito para ressaltar que você também, né, está nessa luta com a gente, como uma grande apoiadora. Porque você, como você disse, né, você estudou e também, né, se sensibiliza pela causa. Então, setembro, realmente, é um mês que a gente para refletir o que a comunidade surda, né, passou, o tanto de gente que veio, né, antes da gente para poder quebrar alguns paradigmas. Então, aproveito também para lhe convidar, para convidar todo mundo para participar da passeata da comunidade surda, que vai ser realizada dia 26 de setembro, que a gente sempre realiza essa passeata todo ano, não só aqui no Ceará, mas em todo o Brasil. A gente começa umas 3 horas e vai até às 8, por ali na beira-mar, né, na estátua de Iracema. Então, é para trazer, né, muita visibilidade, para chamar a atenção da sociedade. Eu nasci, né, lá no Mato Grosso do Sul. Eu e meu irmão nascemos surdos. E aí meu pai, que era uma pessoa ouvinte, né, sem deficiência, tentou contato com a família dele para saber como é que você lida com uma criança surda, né? E aí um tio meu comentou com ele que lá no Rio de Janeiro tinha uma escola para surdos. E aí ele se mudou com a família. Meu pai era da Marinha. E pediu, né, solicitou essa transferência para o Rio de Janeiro para que eu e meu irmão surdos pudéssemos, né, ter acesso à educação. A gente visitou a escola, a gente viu que tinha muitas crianças surdas. E ele tentou organizar, né, a minha matrícula. E depois de algum tempo, né, estudando nessa escola, a minha mãe faleceu. Mas mesmo assim, meu pai cuidou de mim, dos meus irmãos.
Mesmo não tendo, né, a consciência do que era a comunidade surda, ele achou que era importante, né, colocar eu e meu irmão nesse ambiente. Então, eu não sabia Libras, eu aprendi conversando com os professores, com os meus colegas surdos, e foi naturalmente, né, fluindo, né? Então, mas nessa escola, a gente era obrigado a fazer fono, né? Tinha esse suporte. E a maioria dos professores, depois de um certo período, eram ouvintes que não sabia Libras. E a minha turma, a gente, assim, sofria muito porque a professora dava aula falando, né, em português, coisa que não é da nossa língua. Então, a gente fazia o quê? Na hora do intervalo, a gente se reunia com outro surdo que ele repassava para a gente toda a matéria. Meu Deus do céu. Então, era um esforço a mais que a gente fazia. E eu sei que isso não aconteceu só comigo, né? Ainda mas acontece. tem muitas pessoas surdas que relatam, né, que, infelizmente, passaram por essa situação, que reprovaram várias vezes de ano, porque os professores, né, não tinham acesso à língua brasileira de sinais. Então, a gente vê um grande avanço e hoje eu fico mais tranquilo vendo que as crianças, elas hoje podem ter algum acesso, né? Podem ter alguém para quem lutar por elas. É por isso que a gente continua nessa luta, porque a gente sabe o quanto ainda precisa ser feito. E o que você passou, infelizmente, nem toda localidade, todo município ainda tem, né? Então, a gente continua aqui por eles. E eu queria... Eu gosto muito que você veio até aqui, porque é importante vocês ensinarem, você ensinar, porque a gente não tem ideia do que vocês passam. E a importância de se comunicar, porque ninguém entende muito bem, né? As pessoas têm muita dúvida em relação a onde ir, a como buscar. Você falou uma fala muito importante, que foi em relação ao intérprete, mais a fono, outros tipos de terapia que também são necessários para pessoas com deficiência auditiva. Verdade, Livinha. Realmente, esses suportes são necessários para que a criança, né, se desenvolva. E eu passei por um período em que a Libras era como se fosse proibido mesmo. Achavam que a Libras, se a criança surda aprendesse mais Libras, ela deixaria de falar. E hoje a gente tem estudos, né, que a Libras, ela não é uma escolha, né? O surdo não precisa escolher entre Libras ou falar o português, mas as duas se complementam. E isso é fundamental para o desenvolvimento das crianças, das pessoas surdas. E aí tem muitos estudos, né? Tanto em outros países, que eu conheci também uma pessoa surda lá dos Estados Unidos, que a gente entrou em contato para falar sobre acessibilidade, né, para os surdos. E aí a gente teve uma reunião no começo do ano com o Inácio, do Ministério da Tecnologia, para falar sobre a Libras, né, uma acessibilidade a mais que vem para complementar. Porque nós surdos, hoje em dia, a gente não tem intérpretes em todos os lugares, né? Como você disse. Quando a gente vai no médico, a gente não tem esse acesso. Então, é um projeto também que vem sendo desenvolvido, não só aqui, mas no Brasil inteiro, né? A gente sabe que a gente tem a Central de Intérpretes de Libras na semana, de segunda a sexta, lá na Secretaria de Direitos Humanos do Estado. Mas, às vezes, a agenda está cheia, às vezes a gente não tem acesso, né, pleno, porque a gente tem muitos surdos aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, a gente tem uma porcentagem grande. Então, é importante a gente dialogar não só em um local, mas tentar disseminar a acessibilidade, porque a acessibilidade, eu acredito que seja um dever de todos, né? A nossa sociedade, ela é muito... tem várias pessoas, né, que precisam
ser acolhidas. É. Eu estava vendo também um dia que, como é lei ter um intérprete de Libras na parte de governo, na parte da política mesmo em si, dos órgãos, as pessoas com deficiência auditiva, elas acabam somente assistindo esse tipo de programa, que é super errado, porque só tem aquele conteúdo para você ter acesso. Então, como a gente deveria mudar isso, né? Para ter esse intérprete em todos os filmes, canais, programas de TV, que é isso que a gente mais quer, deixar tudo mais acessível. Porque as pessoas não entendem que você ler uma legenda é diferente do que você ter seu intérprete lá na telinha. É totalmente diferente, né? E nem todo mundo consegue entender, enfim. E é uma coisa que a gente quer mudar isso, né? Para todos os meios de comunicação também, tem esses intérpretes para vocês. E não vocês fiquem só em um lugar, só em um canal, só por conta que ali é lei. E que a lei ultrapasse as barreiras. É verdade, Livinha. Isso faz totalmente parte, né, da nossa luta. A questão da janela de intérpretes de Libras. E está sendo muito disseminado, principalmente pelas empresas, a questão daqueles intérpretes que são robôs, né? Que ficam no canto da tela. Que isso não... assim, geralmente não é consultado para nós que somos surdos, né? Se Isso, esse tá certo, intérprete é ideal, né? Porque aquela questão... aqueles intérpretes que são robôs, né? Eles não sabem, não raciocinam igual um intérprete de Libras. Então, às vezes, eles fazem colocações erradas. Por exemplo, tem uma criança surda e aí ela vai sendo alfabetizada, mas a gente sabe que se ela for alfabetizada apenas numa língua portuguesa, ela vai crescer só para copiar, né? Só para decorar. Mas se a pessoa utilizar a Libras como um complemento, ela vai conseguir entender o que é aquela frase em português. Então, a Libras é um detalhe, eu digo detalhe, mas é algo sério. Traz a diferença no aprendizado da criança surda. Então, é uma luta que vem há muitos anos, né? Que a gente sempre, todos os surdos do Brasil inteiro, a gente tenta ir atrás. E a gente tem um quadro no programa que se chama Virada de Chave. Amigo, qual foi sua virada de chave que você viu assim que você precisava fazer a diferença para você lutar? Qual foi esse momento que você entendeu que a sua missão era bem maior? Eu sinto, Livinha, que a minha virada de chave mesmo foi quando eu tive que me reunir com a comunidade surda e ir atrás lá em Brasília, né? A gente tenta se organizar para ir atrás, né? Pedir nossos direitos, fazer articulação política. Foi por isso que me motivou a estar aqui hoje. Porque a gente percebe, quando a gente está com os nossos pares, que há muita dificuldade ainda a ser enfrentada. E a sociedade ainda vê que a gente é uma pessoa, né, incapaz, que a gente não pode fazer, que a gente não pode dirigir, que a gente não pode trabalhar. Então, a gente está aqui para fazer a diferença, né? Eu acredito que a gente deva estar em todos os lugares que a gente quiser, mostrando, né, que a gente é contra o capacitismo. E é isso. Obrigada, amigo. E a gente tem um quadro também aqui no programa que se chama Pergunta Surpresa. Ó a cor. Diga a ele que eu vou pegar leve. Eu queria que você me contasse se você acha
que a inclusão, de uma forma geral, principalmente quando se fala em Libras, ela está um pouco da tecnologia. Isso nos ajuda ou nos atrapalha? Eu acho que ela pode ser benéfica. Eu acho que tudo que venha, né, a ser agregado, né, não tratado de modo exclusivo, mas com algo complementar, principalmente, né, na questão do ensino, na área da educação, eu acho que deva ser agregado. Então, não é algo que a gente deva excluir, mas que possa, né, auxiliar na questão do ensino, né, a ensinar, né, como é a Libras, principalmente nessa parte, né, de aprender um outro idioma. Mas é exatamente isso que eu acho, Livinha. Eu acredito que é importante também. E a gente tem um quadro aqui no programa que se chama Trio Surpresa, Trio Perguntas. Tá preparado? Sim. Quem te inspirou para fazer o que você faz hoje? Hoje em dia, quem me inspira é a doutora Cristiane Leitão, porque nesse tempo que eu estou com ela trabalhando, nesses 8 meses, eu consegui perceber que ela, né, luta tanto pelos direitos das pessoas com deficiência, né, me colocou no braço assim, para a gente lutar junto. E também eu tenho outras referências, mas atualmente eu gostaria de falar dela, né? Porque a doutora Cristiane se mostrou, né, assim, uma pessoa maravilhosa que luta, né, tanto pelas pessoas com deficiência, tanto quanto para as outras comunidades, né, a criança, pessoas idosas, diversidade. Então, a gente tá trabalhando muito junto nessa causa, né, transversal. Então, eu estou aprendendo muito com ela. E quem você quer que inspire com a sua história? Com o seu legado? Eu penso muito, né, alguém que possa me... Eu posso só reformular a pergunta? Pode. Não tem problema. Corta. Vocês editam, Claro, né? claro, pode deixar. Pronto, essa pergunta, eu penso muito na comunidade surda, né, que está nascendo hoje. Tenho alguns colegas, né, que me viram entrando na política e que queriam também, né, tinham esse desejo, mas não sabiam que era possível, né, participar desses locais. Então, eu comecei, né, a meio que conversar, se organizar com eles, mostrar que a gente, não só por a gente ser surdo, a gente pode estar no local que a gente quiser, como é que faz essa articulação política. Então, tanto para eles quanto para as crianças. Verdade. É muito importante. E quem você queria que eu trouxesse pra cá pra inspirar também uma história como a sua? Uma convidada especial. Eu acredito que seja importante pessoas autistas, pessoas com deficiência visual, para trazer mais o relato, né, de como
essa pessoa, né, a vivência que ela tem, porque eu acho que a sociedade ainda passa por vários estigmas, né? Então, eu acho muito importante trazer cada deficiência aqui para falar. Com certeza. Eu aprendo muito com a sua história. É sempre um prazer te receber. Eu já virei fã do seu pai, porque você contou na sua história que seu pai ficou sozinho com vocês. E mesmo sabendo da deficiência de vocês, foi em busca de conhecimento, de buscar que vocês buscassem se comunicar. Enfim, foi atrás de acessibilidade, de inclusão. Naquela época era muito difícil. E mesmo na escola, com todas as dificuldades, eu vi que você ultrapassou. Porque a gente, que é uma pessoa com deficiência, temos deficiência nós dois, né? Mas nossas deficiências são totalmente diferentes. E é o que as pessoas não entendem. Que cada um demanda de um tipo de acessibilidade, um tipo de comunicação, um tipo de inclusão. E a gente acaba colocando todos nós no mesmo buraco, que é a famosa segregação. E a gente está trazendo pessoas como você para mostrar que, mesmo tendo deficiência, somos lutas importantes, mas cada um com o seu lado, com as suas demandas, com as suas lutas. Ou seja, o mundo é bem diverso, o mundo é bem plural. Certíssimo, Livinha. É exatamente isso que você falou, sem tirar nem pôr nada. Mas é verdade, é isso mesmo, parabéns. Muito obrigado por você estar aqui hoje com a gente. É uma honra, você nos ensina muito. São só 8 meses, tem muita coisa para você fazer por nós. A gente quer mudar cada vez mais, lutar cada vez mais. Tudo é um processo, a gente está primeiro tendo esse momento de conversa, de entender a comunidade, a sociedade. E pode contar comigo para o que der e vier, você sabe que eu sou sua parceira. E a gente está aqui junto sempre. Quando você quiser vir de novo, mostrar alguma coisa, a gente dá essa visibilidade. Que a gente quer isso na casa, mostrar para as pessoas que o mundo é diverso, que a gente quer mais inclusão, lutar contra o capacitismo e estar em todos os lugares. Eu falo muito que a gente precisa estar onde a gente quer, onde a gente deve e onde a gente precisa. Muito obrigado por você, Isa, também, por ter esse momento aqui com a gente. Muito importante para todos nós. Gratidão, viu, amigo? Livinha, também agradeço, né, bastante. E eu gostaria de ressaltar que eu tenho 3 filhos ouvintes, né, que são codas. Muita gente não conhece, né, esse papel do coda, que são filhos ouvintes que nascem, né, de uma cultura surda, que passam isso com a gente. Então, agradeço demais pelo convite, né? Estamos aqui às ordens. Obrigado, pessoal de casa, a todo mundo que nos assistiu. Foi um prazer. Gostou? Comenta, curte, compartilha, divulga aí. A gente está aqui para informar, para transformar, para abrir mais a sua mente e ver que a vida é possível. A gente tem muita luta aí. O mundo é muito diverso. Mas a gente está aqui junto para fazer a diferença. E até o próximo, pessoal. Tchau, tchau.